Oi pessoal, então resolvi gravar esse vídeo para vocês para dar um pouco de conteúdo sobre férias e rotina. E eu vou falar sobre quando a família fica em casa e também quando vai ter alguma viagem planejada nas férias, tá? Então olha só, para início de conversa eu já gostaria de dizer que eu não sou a favor daquela ideia de que tá de férias, então deixa para lá. Larga a rotina pra lá, joga tudo pro alto. Não, tá? Isso não é o melhor nem pra família e muito menos pro bebê e ali pra criança pequena. Quem é minha seguidora há mais tempo já sabe disso, né? Que eu sou bem taxativa em dizer que todo bebê e toda criança precisa de rotina. E não é porque tá de férias que isso muda. Afinal de contas, né? A maioria aqui das minhas seguidoras que tem bebês pequenos, os bebês ainda nem frequentam creche, nem vão pra escolinha, nem nada. Então, na verdade, não existe muito férias, né? Mas férias dos pais, que às vezes eles programam alguma viagem e aí sai da rotina da casa, né? Mas então, para a maioria de vocês não existe férias escolares. Mas para aqueles que o bebê já frequenta creche, já frequenta escola, mesmo nas férias e mesmo que vocês não vão viajar, fiquem em casa, mantenham a rotina, tá? E o que é manter a rotina? Agora quando vai ficar em casa, porque quando tá em casa, dá pra manter os horários o mais próximo possível, tá? Se você conseguir exatamente os mesmos horários, ótimo, tá? Mas eu vou dar alguns exemplos que às vezes o horário pode mudar um pouco, mas isso não é julgar a rotina, né? Deixar tudo de pernas pro ar. Seguinte, vamos supor um bebê ou uma bebê que já vai pra creche de manhã ou uma criança que já frequenta ali a educação infantil no período da manhã, que, na minha opinião, é o melhor horário para a criança ir pra escola, tá? Vamos lá. Às vezes tem que acordar um pouco mais cedo para conseguir dar tempo de arrumar a criança, a mãe se arrumar para deixar a criança na creche antes de ir pro trabalho. A criança acaba tendo que acordar cedo demais, às vezes 6 horas da manhã, 6h30. Eu já atendi pessoas na época que eu dava consultoria particular que tinha que acordar às vezes até antes das 6 da manhã, 5h50, para conseguir dar tempo de tudo. Sei que cada família tem sua realidade. E aí, aí quando vem férias, por exemplo, e a mãe também tira férias do trabalho, aí fica a questão, né? Porque eu sempre falo que é importante ter um horário fixo para acordar e deixar variar no máximo meia hora do horário fixo do bebê ou da criança despertar. Só que aí durante as férias, eu vou ter que continuar acordando meu filho, sei lá, 6 horas da manhã. Se ele acorda sozinho esse horário, é uma coisa do bebê, você vai organizar a rotina de acordo com isso. Mas se ele é acordado, né, durante os dias ali de trabalho, de escola, mas se você deixasse, ele dormiria um pouco mais, nas férias pode deixar, tá? Não precisa acordar às 6, nem 6h30. Se quiser deixar até 7 horas da manhã, não tem problema. Eles não costumam estender muito mais do horário que eles acordam habitualmente, não, mas pode estender mais um pouco, aí nesse caso pode deixar. Até que horas, Ale? Porque também assim, pessoal, como eu já disse, não acho que tem que deixar a rotina pra lá. Então, às vezes o bebê vai ser um pouco mais dorminhoco e você vai ter que continuar acordando ele cedo, porque eu penso que bebês, crianças pequenas saudáveis, eles dormem cedo e acordam cedo, tá? Então até no máximo que horas, Ale? Bom, lá em casa, as crianças, eu acordo elas geralmente 6h20 da manhã. Nas férias eu não acordo, eu deixo dormir até no máximo 8 horas da manhã, tá? Então o horário que eu sugiro é até no máximo às 8, acorde a criança ou acorde o bebê, caso ele ainda não tenha despertado. Por quê? Pra não atrapalhar a soneca. Ale, mas o meu bebê, ele faz soneca única já, né? Eu já fiz a transição final. E eu já percebi que se ele acorda 8h30, não afeta a soneca. Ele continua fazendo soneca no mesmo horário, após o almoço, tudo certinho. E nem o horário do sono noturno, que é o mais importante, né? Não adianta nada acordar 8h30 da manhã, soneca ser mais tarde e dormir 9 horas da noite, né? Não é o ideal. Mas não, meu bebê não é afetado. Posso manter? Pode manter, vou dar um exemplo pra vocês da minha filha Rita. Ela faz soneca única, né? Já teve vez de eu deixar ela ir dormir pra falar, vamos ver até onde que ela vai.
acordar 8h40, 8h50 da manhã, quase 9, e continuar dormindo 1h30 da tarde, que é o horário que ela dorme. E continuar dormindo 7h30 da noite, que é o horário que ela dorme. Sem maiores problemas. Se o seu filho é assim, ótimo, tá? Mas observe o seu bebê. Principalmente aqueles que fazem 2 sonecas. Porque quando é soneca única, se acorda até 8 da manhã, não costuma haver problemas, né? Porque normalmente almoça meio-dia, tira a sonequinha ali 1h da tarde, que é o melhor horário, né, para aqueles bebês que fazem soneca única entre meio-dia e meia e 1h, que é logo após o almoço. Não atrapalha se acordar às 8. Mas se o bebê faz 2 sonecas, às vezes acordar 8 da manhã pode atrapalhar. Aí atrapalha a primeira, não vai querer dormir a primeira, mas não vai aguentar esperar o horário da segunda e vai bagunçar tudo. Então, se é o caso do seu bebê, você não vai poder deixar ele chegar até às 8. Vai ter que acordar às 7, 7h30. Você precisa avaliar um bom horário. Então, primeira coisa, mesmo que seja um pouco mais tarde que o normal, continue mantendo nas férias o horário fixo do bebê despertar, tá bom? Outro horário importante de manter é o horário das sonecas, tá? Principalmente quando é soneca única, né? E se você tá em casa, você consegue manter os horários das demais sonecas, mesmo quando não é soneca única, tá? Horário do almoço e depois a soneca logo após o almoço para aqueles que fazem soneca única. E um outro horário que é bom manter, claro, o horário de iniciar o sono noturno. Ai, Ale, mas às vezes a gente vai fazer um passeio, vai encontrar com um amiguinho, enfim, tem algum programa assim de férias, atrasa o jantar, atrasa o sono noturno. Acontece na minha casa também. Por isso que é muito importante a gente planejar o dia das crianças mesmo nas férias, né? Até os programas que a gente vai fazer com eles. Sabe por quê? Se você não planeja, né? E às vezes deixa a criança muito tempo ali no ócio, você vai acabar liberando uma televisãozinha. E aí você vai ver que ficou fácil, a criança ficou tranquila e vai querer colocar telas todos os dias para o seu filho, e não é o mais adequado. Então, assim como você planeja a sua rotina quando a criança vai para a escola, você tem um tempo livre, ela em casa você também precisa planejar. Mesmo que seja brincar em casa, planeje as brincadeiras, o tipo de brinquedo que você vai deixar disponível para ele poder brincar. Né? Às vezes uma massinha, um Lego que você vai conseguir ali uns tempos de paz para poder arrumar a casa. Escolhe o melhor período do dia para você sair com ele. Escolhe para onde você vai levá-lo, né? O tipo de programa que você vai fazer. E aí, se você já sabe previamente, por isso que é importante o planejamento, que esse dia eu vou sair, vou voltar um pouco mais tarde, aí você pode até deixar ele alongar um pouco mais a soneca, entendeu? Ou então deixar ele acordar um pouco mais tarde no início do dia, porque aí ele vai dormir a soneca um pouquinho mais tarde, consequentemente acordar mais tarde, e aí não vai sentir tanto sono e vai conseguir ficar acordado, né? Para um sono noturno que vai iniciar mais tarde. Mas você vai só saber disso se você tiver planejado com antecedência. E uma dica durante as férias também, às vezes faz um programa que estende mais ali no final da tarde, é dar o jantar. Eu sempre faço isso, né? Porque quando eu já sei que o sono noturno vai atrasar, que é um passeio mais demorado ali no período da tarde, eu levo o jantar. Se é para um lugar que não tem como dar a janta, né? Não tem comida, eu levo a janta de casa. Marmita é isso, criança também come marmita sem problemas. E eu dou a janta no local, porque quando eu chego em casa é só dar banho e fazer o ritual noturno e botar na cama. É mais rápido do que se eu tiver que dar a janta ainda quando eu chegar em casa, tá? Tá aí também uma boa dica para vocês aplicarem nas férias quando vai fazer um passeio mais longo no período da tarde, tá? Então é isso, pessoal. Em casa, mesmo que possa haver uma pequena variação, não deixar variar demais. Acordar 9 horas da manhã e dormir 9 horas da noite. Porque, gente, férias é um período muito longo, né? Férias escolares, final de ano, 2 meses de férias. Imagina 2 meses sem rotina nenhuma. Você vai perder todos os hábitos que você suou para conquistar no seu bebê e na sua criança pequena, tá? Então, a minha dica para quem vai ficar em casa é: mantenha a rotina, planeje as férias do seu bebê e da sua criança. Mas e viagem, Ale? Que eu sei que é a grande questão, né? Que muitas mães, inclusive, têm medo de viajar porque, assim, nossa, finalmente eu consegui reeducar o sono do meu filho, tá dormindo super bem, tudo certinho em casa. Mas às vezes eu faço um passeio na rua e eu já sinto a rotina mudando. Viagem, então, né? Não vou viajar nunca mais com essa criança. Gente, eu sempre falo, né? Todo bebê e toda criança precisa de rotina. Mas outra coisa que eu sempre falo é: não deixem se tornar escravas da rotina,
tá? Porque isso, na verdade, quando a gente se escraviza pela rotina e não quer nem sair de casa, porque vai alterar o sono da criança, é um pouco do nosso egoísmo falando. Por quê? Por que a gente não quer sair de casa? Porque a gente vai ter trabalho depois. Por que a gente não quer viajar? Porque a gente vai ter trabalho na viagem. Às vezes ele vai resistir mais, vai chorar o que ele não chorava em casa, você vai ter que lidar um pouquinho ali com o choro, e você não quer ter esse trabalho, e aí prefere não viajar. Mas aí, assim, gente, realmente, se a gente não sai nunca da rotina, a vida social fica impraticável, né? E não é esse o meu conselho pra vocês, tá? Então, viagem tranquilas, viagem sem medo. E aí, durante as viagens, vamos lá, pessoal. Algumas dicas aqui pra tentar, né, manter o máximo que você conseguir a rotina, pelo menos o sono noturno, né? Eu sempre falo que às vezes soneca vai ser na rua por causa de passeio e viagem, mas tente voltar mais cedo pro hotel, tente dar a janta cedo, né? Já se planeje ali com o horário da janta do hotel. Se seu bebê é um bebê que ainda não come comida de adulto, já olhe um lugar para você levar congelado de casa. Tem muitos lugares que entregam, você leva congelado já os dias certinho da comida do bebê, porque aí também você pode descongelar e oferecer o horário que você quiser, né? Fica muito mais fácil. Então, óbvio que uma viagem com crianças pequenas exige também um planejamento prévio, né? Liga pro hotel para ver se tem berço disponível, que horas é a janta, que horas é o almoço. Muitas vezes, quando é resort, principalmente, eles aceitam oferecer o almoço e janta para a criança antes do horário que eles servem, o buffet, né, ali para todo mundo. Então, tudo isso, gente, a gente consegue conversando com o local, tá? Então, primeira coisa é isso, se planeje, tá? E os passeios também você vai ter que planejar, né? Então, primeira coisa, gente, lugar para criança dormir. O melhor lugar para bebê é sempre berço, né? E se você já fez a transição para cama em casa, pode deixar dormir na cama também no hotel. Você pode ver se eles têm grade, né? Aquelas grades que tira e coloca de novo, tá? Que não são fixas. Muitos hotéis também fornecem, ligue e pergunte antes pra, né, você poder saber. Agora, bebê berço, gente, não tem como, se o hotel não fornece, compre e leve um berço portátil. Quem é minha seguidora também sabe, berço portátil aí tem essencial de enxoval. Que marca, Ale? Ai, gente, marca, acho que qualquer uma, sabe? Porque eu mesma tenho 2 de marcas diferentes, e se é uma marca nem era conhecida, tá? Eu comprei pelo preço e me atendem super bem. Então, é tranquilo, eu acredito, em relação à marca. Sempre me perguntam, eu nunca sei indicar direito, mas nunca tive problemas com os que eu tenho. E não é tipo Fisher Price, né? Nenhuma marca tipo mega conhecida, não. Então tá, então a primeira coisa é essa. Outra coisa sobre viagens, gente. Aí é claro que um bebê que faz soneca única, fica mais fácil você planejar um passeio de manhã, tenta voltar, pode até almoçar no passeio, aí tenta voltar pro hotel, porque é uma soneca só, então tenta garantir uma soneca boa, sempre no hotel se possível, e depois que ele acordar, você planeja um outro passeio ali na parte da tarde, tá certo? Eu já viajei com as crianças assim, inclusive pro exterior com o Miguel, quando ele era mais novo, tinha 1 ano e pouquinho e dava super certo. A gente conseguiu fazer todos os nossos passeios dividindo, assim, de manhã e de tarde, tá bom? Ai, Ale, mas o passeio de manhã é mais longo, vai pegar a soneca. O que eu faço? Bom, aí nessa hora vai ter que fazer uma soneca ou no colo, ou no carrinho, ou na cadeirinha do bebê conforto dentro do carro, se for ali no trajeto do passeio. Vai ter que fazer onde der. Ah, a soneca vai ser curta. Sim, vai ser curta. Então você já se planeja. Olha, nesse dia a soneca vai ser na rua, a soneca vai ser mais curta. O que eu vou tentar fazer? Tentar dar o almoço, tentar voltar e garantir pelo menos a segunda soneca do dia no hotel. Porque a da manhã foi ruim, mas a da tarde vai ser boa no hotel, tranquilo, né? Pode ser que ele fique um pouco mais enjoadinho, chore um pouco mais para dormir. Você vai persistir e aí quando ele acordar mais descansado no período da tarde, você faz um outro passeio menor até a hora do ritual noturno, entendeu? Mas aí, por exemplo, se a soneca de manhã foi ruim, não atrasa muito o horário do sono noturno também, porque apesar da soneca da tarde ter sido boa, que você voltou pro hotel pra fazer, ele ainda vai estar cansadinho, né? Porque ele precisa de 2 sonecas e fez só uma boa. Então, nesse dia, não atrase o horário do sono noturno. Mas não, olha, eu consegui 2 sonecas no hotel. A da manhã a gente ficou ali por ali mesmo, e a da tarde também. Então, eu vou fazer um passeio mais longo e vou atrasar o sono noturno nesse dia. Tudo bem. Um dia você faz o passeio de manhã, outro dia você faz de tarde. Planeja a viagem,
tá? Agora, realmente, olha, eu não consigo... Olha, eu tenho 3 crianças pequenas, eu e o Gustavo, a gente viaja bastante com elas. Mas eu não consigo viajar no mesmo ritmo que eu viajava antes dos filhos. Porque viagem de adulto é assim, né? O dia inteiro fora do hotel, andando pra lá e pra cá, visitando milhares de pontos turísticos em um dia só. Com criança eu não faço isso. Porque eu vou me irritar, vou me estressar, eles vão ficar estressados, vão ficar com sono, eles não vão comer direito, aí vai começar a chorar de fome, chorar de sono, vai ser um caos a viagem, tá? Eu não faço isso. Eu prefiro ficar mais tempo em um lugar só, tá? E ir conhecendo picados pontos turísticos, um dia sim, um dia não, do que fazer uma coisa assim, rápido, em poucos dias e conhecer tudo que eu posso, só que ser um estresse de viagem danado. Tá? Eu não animo de realmente viagem com criança tem outro ritmo. Vou dar um exemplo, sei lá, Disney, né? Muitos pais querem levar os filhos pra Disney, enfim, os meus nunca foram, também não sei se vão, por agora não. Mas eu penso que se eu levasse meus filhos na Disney com essa idade, né, que eles têm ainda pequenos, eu intercalaria um dia de parque, um dia de descanso, um dia de parque, um dia de descanso, tá? Mesmo que eu não conhecesse todos os parques, eu selecionaria os melhores e intercalaria um dia de parque e um dia de descanso, porque dia de parque é o dia inteiro fora, eu sei, mas pelo menos no outro dia eu vou garantir que eles tirem boas sonecas e durmam cedo, tá? Pra não entrarem também numa exaustão crônica dentro da própria viagem. Então, pessoal, viagem com criança era um ritmo mais tranquilo, mais lento e sempre planejando, né? Porque eu falei, o passeio de manhã, soneca vai ser ruim, então vou garantir soneca boa à tarde e esse dia o sono noturno vai ser cedo no horário usual. Aí no dia seguinte eu vou ficar no hotel de manhã e vou passear no período da tarde. Pode ser que atrase o sono noturno, mas já garanti boas sonecas no hotel, tá bom? Então vocês sempre vão tentando manejar isso daí, tá? E é claro, né, gente, fora do hotel, na rua, vocês tentem garantir ali um ambiente o máximo mais adequado possível, tá? Vou dar um exemplo. Quando o Miguel, a gente viajou, né, fez viagem internacional com ele, foi pro Peru, ele ainda fazia 2 sonecas. Ele teve um dia que a gente fez um passeio no zoológico, ficou a manhã inteira fora, ele teve que dormir no carrinho. Então eu fiz ele dormir no colo, botei uma manta assim pra tampar a luz e ele queria toda hora tirar a manta e eu segurei a mãozinha dele, fiquei ninando assim até ele parar de chorar. Depois que ele dormiu, eu pus no carrinho, pus a manta em cima pra ficar escuro e deixei o ruído branco no celular ligado lá dentro, o celular no modo avião, pra que não tocasse e não fizesse nenhum barulho que pudesse acordar ele, entendeu? Dormiu 1 hora e ótimo. Depois a gente continuou o passeio, tá bom? Então é isso, pessoal, assim, a gente tem que tentar garantir ali a soneca o melhor possível, mesmo fora do hotel, né? Ao meu ver, uma das melhores opções é o carrinho, porque ele deita, mas às vezes é um passeio longo de carro, ele dorme bem no carro, então beleza, deixa eu dormir no bebê conforto, tá? E aí vocês vão ter que planejar de acordo com o destino também da viagem, né? Porque cada viagem é de um jeito. Agora, por exemplo, viagem internacional, de fato, exige muito mais ainda de criança pequena, tá? Então, uma coisa que eu, se eu puder aconselhar, né, faria é que se for bebê pequeno, né, principalmente ele menor de 2 anos, eu ficaria só pelo Brasil mesmo. Deixaria pra viajar pra fora quando ele já tivesse um pouquinho maior, tá? Agora, com meus 3 filhos, né, que a Rita já tem mais de 2 anos, o Miguel já tem 5, a Cecília vai fazer 4, eu já encararia talvez uma viagem internacional. Ai, Ale, mas você viajou com o Miguel pra fora, né? Foi pro Peru. E ele tinha 1 ano e pouquinho. É verdade, viajei. Mas era um compromisso que eu tinha, um casamento de família, né? E eu tinha um filho só. E eu e o Gustavo conseguimos planejar bem a viagem. Quase todas as sonecas do Miguel foi no hotel. Tanto da manhã quanto da tarde, tá bom? Mas eu sei que, assim, nem todo mundo consegue fazer isso numa viagem internacional. E às vezes tem que ser mais passeios em um dia só, cansa mais a criança. E aí, porque o adulto também fica querendo conhecer todos os lugares, porque não sabe quando vai voltar naquele país tão cedo, né? Então, seria melhor uma viagem com crianças maiores, porque é um dinheiro grande, alto, que você vai gastar, né? E forçar a criança pequena, né, a ficar sem dormir, ou dormir sonecas ruins, dormir tarde à noite, vai acontecer o que eu disse, vai virar um estresse a viagem. Você vai gastar dinheiro, muito dinheiro pra viajar pra fora e ficar estressada, porque o seu filho não vai dormir e também não vai comer direito, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso, assim, eu sempre tento ao máximo manter a rotina, mesmo em viagens, né, e em casa
principalmente mesmo estando de férias, tá? O horário de acordar e o horário de dormir eu tento manter fielmente, tá certo? E sonecas também eles tiram. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Cecília. O Miguel já tá sem, a Rita tira todos os dias, tá? Ela também não estuda, então pra ela não tem muito férias. Mas em viagem ela continua tirando soneca. Vou dar um exemplo da Cecília. A Cecília, minha filha do meio, ela vai fazer 4 anos. Ela começou a resistir um pouco mais à soneca, principalmente depois que o irmão parou de dormir, porque eles dormem no mesmo quarto. E aí, nas férias, eu confesso que alguns dias eu libero que ela fique sem, tá? Mas aqui na viagem, por exemplo, tô gravando pra vocês aqui da praia, ela tá ficando exausta, porque praia, mar, piscina cansa demais. Então aqui na viagem ela tá tirando todos os dias a soneca, mesmo o irmão ficando sem, tá bom? Então é importante que vocês conheçam os seus filhos e saibam também, né? Ah, hoje pode ficar sem soneca, hoje não. Pô, dependendo ali do nível de cansaço e estresse da criança. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil e essas dicas que eu dei aqui de uma viagem mais tranquila, né, com menos passeios por dia, para não afetar tanto a rotina da criança, principalmente o horário do sono noturno, ajude vocês a conseguirem viajar mais tranquilas, tá? E sem tanto estresse. E lembrando que viagem com crianças pequenas, a gente não viaja para descansar, a gente viaja para construir memórias neles, né? E aí depois que você voltar para casa, você volta para a rotina, lembrando que pela exaustão da viagem pode ser que a janela de sono diminua, então fique esperta nisso, tá? Uma semana mais ou menos para as coisas após a viagem, né? Para as coisas voltarem ao normal. Ai, Ale, mas vale a pena o cansaço e o estresse que eu vou ter na viagem e depois que eu voltar para casa? Eu acho que vale, porque as memórias que a gente constrói nas crianças são realmente incríveis. É isso, pessoal.